Deu para ouvir? Deu. Declaro aberta a 23ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no período de 2020 e 2021, dando boas-vindas aos companheiros rotarianos, visitantes e demais convidados. Sejam todos bem-vindos. Protocolo. Passo a palavra ao diretor de protocolo, José William, para o protocolo da reunião. José William, com a palavra. Abra o microfone, José William. William. Abra o microfone aí. Fechado. Pronto, pode falar. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando, presidente Fernando. Boa noite, Cleópatra. Boa noite. Boa noite, Maí. Patrícia, boa noite. Isaac. Cleonice, boa noite. Boa noite. Meu querido Antenor Barros Leal. Meu querido irmão Wilson Feitosa. Meu querido companheiro maravilhoso, o Cláudio Zinger, Pedro Durão, Claudino, Zé Otávio, Stefan, Zélia querida, Hélio Kopman, tá dando para, deixa eu ver aqui, o João e o Yamamoto. Yamashiro. Yamashiro e Pedro Calvila. Prazer. Eu quero dizer da minha grande satisfação em estar revendo aí o nosso querido Maurício, meu ídolo, meu símbolo. Então, boa noite a todos. Estamos realizando a nossa 23ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Clube de Erstum, o companheiro Loenburg Müller, da Alemanha, distrito 1940. Holger Knack. Como governadora do Distrito 4571, a nossa companheira do Rotary Clube de Campos do Jordão, Cassima Campanha. Como presidente do nosso clube, saudoso aqui, há muito tempo que nós não tínhamos o prazer de vê-lo, mas está agora entre nós, o companheiro Fernando Alves Vieira. Unidades. Quero dizer, mais uma vez, da minha grande satisfação em revê-lo, Maurício. Um beijo para você, Maurício. Um beijo para todos. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Menos intimidade, por favor. Sim. Agradeço aí, William, a sua apresentação e passo a palavra ao nosso companheiro Isaac Adid para o companheirismo desta reunião. Isaac, com a palavra. Boa noite a todos. Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Clube Copacabana. Eu inicio o companheirismo dando as boas-vindas ao presidente, que há tempos não tem aparecido na nossa reunião, ao nosso futuro governador também, Cláudio Zinguier, que não tenho visto aqui na tela, e ao meu querido Maurício, que aparece hoje, fora até do contexto, porque ele só aparece às sextas-feiras, mas é um prazer enorme em revê-los. O companheirismo hoje destaca os aniversariantes do mês de janeiro, já a primeira e a segunda quinzena. Na primeira quinzena,
Dia 6, aniversariava Shmuel, esposo da Cleonice, in memoriam. Dia 13, aniversariou a Satiko, esposa do nosso companheiro Tamoto. Dia 22, aniversaria o grande Cláudio Maurício Zinguier. Dia 22, Maria Cristina, esposa do Claudino. E dia 23, Marco Aurélio Sintra Borghetti. A todos esses, os nossos parabéns. E o companheirismo fica por aqui e eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Isaac, Fernando. pelas suas palavras. Presidente Fernando, eu queria falar Pode uma falar. coisinha, se me permite. Pode falar. Tá bem. Pode falar aí, Queria William. queria dizer para os companheiros que agora, ainda há pouco, antes de começar a nossa reunião, ligou-me o nosso querido companheiro Schlitter e falei para ele da saudade que a gente está dele e que ele procurasse entrar hoje na nossa reunião. Ele disse que tem vontade de ver todos nós, mas ele tem uma certa limitação de lidar com o computador. Ele deve estar tentando. Ele tem, Cleonice, o nosso link, ele deve estar tentando. Mas Você estragou a surpresa. Você vai entrar sim. Eu combinei já tudo com o João Gabriel. Só um minuto que ele está trocando de camisa. Ah, bom. Eu queria fazer surpresa, poxa. Não estou sabendo. Então não vai fazer mais, você acabou com a surpresa. Porque ele falou que o Schlitter ligou, entendeu? Então, ele disse que ele não vinha. Falamos bastante e insisti para que ele entrasse na nossa reunião, que todos nós surpresa. Gostaríamos de vê-lo. O William apenas trouxe alegria antes. Hein? Você não quebrou surpresa, você apenas trouxe alegria antes. Obrigada, Tenor. Ele já está entrando daqui um pouquinho. Esse Antenor me surpreende a cada momento. Pois exatamente. Ele sempre dá um alento a nós. É um estilo que eu vou te contar. Eu babo. Bem, eu queria dizer aos nossos companheiros aí que estive ausente por um pequeno período, que para mim foi muito grande, que eu senti muita falta de vocês. Mas estou aqui de volta e espero, até o final da gestão, não dar mais trabalho ao Claudino, porque ele está me cobrando muito caro por cada apresentação dessa. O esquema da fatura não chegou ainda, estou preocupado. Mas estou muito contente em rever todos aqui, principalmente o companheiro William, Maia, Cleófas, Antenor, né? A nossa Patrícia Leal, que está fazendo um trabalho magnífico. Gostaria de externar aqui os meus cumprimentos à minha companheira especial, Cleonice, pelo falecimento do seu esposo Samuel, que era uma pessoa muito inteligente, e apesar dele não estar sempre nas nossas reuniões, mas eu sempre fazia falta quando eu ligava para ela, ele estava sempre ao lado, dando uma opinião, e sempre uma opinião inteligente, como um dia o Antenor falou para mim. Samuel é um cara muito inteligente. Mas, Cleonice, ele está nas nossas orações. Se Deus quiser. Fernando, já que você fez essa... Eu posso dar uma notícia? Claro. É que no dia 21 vai ter o Shloshim, que é a reza de 30 dias dele, e eu vou anunciar e gostaria que os companheiros que pudessem comparecer, vai ser aqui pelo nosso Zoom, o Rabino será o mesmo, o Rabino Shai, entendeu? E se aqueles que puderem me prestigiar e prestigiar a memória do Samuel,
eu vou ficar muito feliz. Que hora que vai ser? É bom. Que horas vai ser, Cleonice? Vai ser às 20 horas, tá? Eu vou no mesmo link nosso, tá? Você vai mandar um aviso, né? Vou colocar o aviso mais tarde, mas como você falou, Tá eu já ótimo. estou comunicando. Tudo bem. Bom, chegou o ponto alto da nossa reunião, que é o nosso ex-companheiro Maurício, que tem prometido voltar para o nosso clube, mas ele falou que está sem dinheiro por enquanto, que a Petrobras não está pagando, mas não tem problema. Maurício, você vai falar a Petrobras, sua atualidade, tá? Eu vou convidar um companheiro meu aqui do lado, meu vizinho, o Luiz, que ele é diretor da Petrobras, ele disse que quer ouvir a sua palestra. Tá bem? Beleza. Pode ser? Ele vai gostar. Vai, então vamos lá. Vamos começar? Pode Bom, estar com a palavra, Maurício. Então, tá bom, vamos lá. Primeiro, olha, agradecer o convite do Antenor. Foi um convite muito gentil para falar sobre a Petrobras. Depois também agradecer o cuidado da nossa amiga Cleonice na divulgação da palestra. Então, logicamente que vendo vocês todos, eu estou cheio de saudade de vocês. Eu caprichei no trabalho. Hoje eu fiquei de manhã até agora escrevendo para fazer um bom trabalho, para vocês terem uma boa ideia da situação da Petrobras na atualidade. Eu vou começar a encaminhar e vocês vão notar que, à medida em que eu for citando as coisas encerrada, privatizada, cancelada, vocês já vão vendo que caminho a Petrobras está tomando. Então, eu vou começar. Começar com o introito, que é o que o Rockefeller falava. Ele tinha uma máxima que dizia o seguinte, que uma empresa de petróleo bem, mais ou menos, ou pessimamente administrada, é sempre lucrativa. Eu ingressei na Petrobras em 62 e me aposentei em 90. Durante este período, assisti muitas decisões e o seu desenvolvimento. Os empregados eram concursados e motivados. Foram criadas muitas subsidiárias por especialidade e produto. Citarei algumas. Vou começar pela BR Distribuidora, todos conhecem. Teve a seu favor a concessão das áreas no Rio de Janeiro, do Aterro, Praia de Copacabana e Lagoa. Tornou-se líder do mercado e, no ano passado, foi vendida. Vendida para as empresas aí que atuam no mercado. A outra, petroquímica. Petroquímica, sendo o filé mignon do petróleo, provocou o desenvolvimento a ponto de criar o Centro de Pesquisas do Fundão, atendendo, na época, a área de exploração de petróleo também. A matéria-prima da petroquímica é a nafta, produto mais leve que a gasolina. Suas unidades eram pequenas, unidades petroquímicas, né, na época eram pequenas, e se localizavam em São Paulo e Minas. No setor, tinha a Braskem, da Odebrecht, na Bahia, e, para melhor atender ao mercado, a Petrobras criou o Polo Petroquímico em Camaçari, na Bahia, produzindo todos os petroquímicos. No período em que o PT comandava o Polo Petroquímico, entre parênteses, né? Comandava o país, o Polo Petroquímico vendeu o controle para a Braskem, Odebrecht, ficando a Petrobras com 49% e a Braskem com 51%. Ano passado, uma empresa holandesa compraria a Braskem, que muito torcia a Petrobras por isso. O preço era 16 milhões de dólares. Com 16 bilhões, eu escrevi milhões, mas são bilhões de dólares. Com a concordância da Petrobras, que embolsaria 8 bilhões, a coisa foi para frente, mas a empresa holandesa que iria comprar
desistiu da operação porque teve informação da degradação do meio ambiente lá em Alagoas, provocado pela Braskem, onde ela escavava salgema. Resultado, mais prejuízo para a Petrobras. A terceira subsidiária de fertilizantes, NPK, nitrogênio, fosfato e potássio. Tinha unidades em Cubatão e Minas. Atendia os polos de agricultura do Centro-Oeste e São Paulo. Trabalhei durante 6 anos com fornecedores do leste europeu, com moeda convênio. Compensávamos as exportações de produtos brasileiros contra importações de matéria-prima para fertilizantes. Nem Brasil, nem países do leste europeu tinham reservas de moeda forte. Por isso, o Delfim criou a moeda convênio. Então, era uma conta em que ficava registrado as exportações do Brasil e as importações dele. No final do ano, fazia o acerto. Essa empresa de fertilizantes também será privatizada. Maurício, o Schlitter está na tela, te assistindo. Então, está ótimo. Vamos para a quarta. Energia eólica. Todos vocês já escutaram falar dessa energia eólica, né? Aquelas pás que captam vento e transformam em energia. A Petrobras tinha 4 parques no Nordeste e se estabeleceu lá na área do Rio Grande do Norte. Na semana retrasada, ela vendeu 3 parques no Rio Grande do Norte, saindo dessa história, né? E a Petrobras apurou 130 milhões de reais. Falta um parque. O projeto em offshore foi cancelado. O que é o projeto offshore? Já tinha projeto para captar vento no mar, meu amigo. Os caras eram muito criativos. Os caras que não têm o que fazer, inventam. Bom, o final dessa história foi cancelado e só está faltando um parque para ser vendido. Vamos aqui para as refinarias agora no quinto. A Petrobras conta com 14 refinarias hoje. Destas, 2 estão em fase de privatização. Uma delas é na Bahia. Bom, nessa área de refinarias e privatizações, certamente a Petrobras vai ficar com as refinarias, onde tem as cidades mais populosas. Certamente Rio, São Paulo vão ficar as refinarias. E as demais vão ser privatizadas. Agora vamos para o crítico, supercrítico transporte marítimo. Atividade de grande importância. Nos últimos anos, a corrupção desgovernou o rumo dos navios e seu abastecimento. Navios bem mal aproveitados e os políticos, por políticos não entenderem nada. Fazer a logística de embarques com aproveitamento dos espaços e percursos é para quem conhece pesquisa operacional, ramo da matemática bastante complexo. A propósito, lembro-me do deputado eleito presidente da Câmara que queria diretoria que furava poço. Vocês se lembram dessa história? Eu esqueci o nome dele. Mas vamos lá, vamos continuar. Severino. Severino, ele mesmo. Severino Cavalcante. É ele mesmo. O único. Ele queria ser diretor do Fura-Poço. Rapaz, esses caras não têm ideia do que é exploração de petróleo. Vocês vão ver para ver o que esse cara queria e acabar com a empresa. Bom, mas vamos lá. Escritórios. Essa é outra parte interessante. A Petrobras, no exterior, ela está racionalizando todo o trabalho e ficou somente com 3 escritórios: Roterdã, na Holanda, Houston, nos Estados Unidos, e Singapura, na Ásia. 12 tiveram as atividades encerradas. O circuito Elizabeth Arden, Londres, Nova York e Paris, foi para o brejo. Na África, vários foram para o brejo. Na Ásia, rapaz, tinha acho que 4 escritórios na África. Na Ásia também, Japão, China, tudo isso, com um só, Singapura. E na América do Sul, tinha uns 4 ou 5, ficou só a Bolívia por causa do gás. Bom, escritórios no Brasil. Em todos os estados houve racionalização. No Rio de Janeiro, a Petrobras ocupava 23 prédios, está reduzido a 8.
reduzir o pessoal em todos os níveis, inclusive terceirizados. Bom, estamos caminhando bem, hein? Já lemos bastante. Bom, vamos agora para a parte mais interessante do trabalho. Essa é que o Severino queria tomar conta. Exploração do petróleo. Inicialmente, daremos alguns conceitos à evolução das descobertas no mar. Primeiro, são variáveis, né, que é bom ter na cabeça para entender. Lâmina d'água é a distância do nível do mar até a reserva. Essas reservas podem estar localizadas e classificadas como rasas, de 0 a 300 metros, profundas de 300 a 1.500 metros e ultraprofundas de 1.500 em diante. A distância do nível do mar até a jazida se soma. Então, é o seguinte, se tiver a jazida a 5.000 metros de profundidade e com 2.500 metros de lâmina d'água, os outros 2.500 é de perfuração e reservatório. No mar, temos duas classificações, pós-sal e pré-sal. O pós-sal é a primeira camada abaixo do nível do mar e o pré-sal abaixo da grande camada de sal. Essa classificação de grande camada de sal é uma camada de sal muito extensa. São camadas de sal de, talvez, 500 metros. E a sonda tem que furar. Bom, então, pré-sal. São camadas abaixo da grande camada de sal, são achadas camadas de petróleo a grandes profundidades. Chamo nessa região as explorações ultraprofundas e profundas. Nós temos também, como eu já citei lá no Petroquímico, o Centro de Pesquisas do Fundão. O Centro de Pesquisas do Fundão ele faz a avaliação da geologia e da sísmica. São simulados os movimentos das marés para direcionamento das brocas que operam no interior dos tubos, que são lançados em embarcações especiais. No mercado de sondas que operam a 3.900 metros, há muita dificuldade de contratação. A tecnologia da Petrobras em águas profundas é reconhecida internacionalmente, com muitos prêmios. No trabalho em águas ultraprofundas, são utilizados computadores de última geração com grande capacidade. Essa parte aqui é interessante falar, da perda de ferramenta. A perda de ferramenta, vocês devem já ter escutado isso, é que quando começa a furar e a broca vai penetrando nos tubos e vai descendo até o fim, às vezes, no caminho, a broca emperra. E emperra e tem a tendência a empuxar a broca, ou então continuar o movimento dela para tentar destravar. Então, quando há perda de ferramenta, que eles chamam perda de ferramenta, o trabalho é todo voltado a zero. Então, é realmente um trabalho muito difícil a exploração de petróleo. Mas hoje a Petrobras está muito especializada e não tem tido nenhuma informação de perda de ferramenta. Agora, os poços no pré-sal, a partir de 1974. Agora vocês vão ver a evolução e como a coisa cresceu. E isso daí talvez sirva para vocês terem ideia do rumo que a Petrobras está tomando. Vocês viram a privatização, cancelamento, enfim, vendas, e agora nós estamos falando de pré-sal. Então, nessa área, realmente eu tenho a impressão que a direção da Petrobras está caminhando para se concentrar com os investimentos e orçamentos todos na exploração de petróleo. Logicamente que vai permanecer a manutenção das refinarias. Mas vocês veem, pelos números que eu posso citar, como uma coisa é gigantesca. E realmente eu fiquei impressionado. Veja só, poços no pré-sal a partir de 74. Tem coisas aqui que vocês devem se lembrar, que houve muita publicidade. Garopa, vocês se lembram de Garopa?
que o Shigeaki Ueki falava na província de Garopa e tal. Se lembram disso, né? Isso se passou há 40 anos atrás. Depois, lá na região de Campos, tem Marlim, Marlim Sul, Roncador, Tupi, Iracema Sul, todos poços muito bons, que estão em produção, sendo que a Garopa está em recuperação, já está bastante explorada. Agora vocês vão ver o seguinte, a produção média de petróleo no pré-sal. Em 2010, eram 41 mil barris. Em 2014, 500 mil barris. Em 2016, 1 milhão de barris. Veja só, cresceu 100%, de 14 para 16. 2018, 1 milhão e meio de barris. 2020, esse número é de 3 milhões, que vai ser divulgado ainda. São 3 milhões de barris. Dia, tudo isso é dia, estou falando dia. É impressionante isso. Vocês veem o crescimento acelerado, comprovando a alta produtividade no pré-sal. Agora vocês vão ver, vê se vocês guardam essas coisas. Eu vou passar depois isso tudo para a Cleonice, ela vai dar mais divulgação. A relação de poços e produção. Em 1904, estava ainda no pós-sal. Pós-sal é aquilo que vai de 0 a 300 metros de lâmina. Tinham 4.108 poços furados e com produção. Isso dava 500 mil barris. Tá? Isso em 1984. Já em 2018, com pré-sal, eram 77 poços. 77 poços é 2% dos 4.108. E estava produzindo 1,5 milhão de barris dia, o triplo dos 500 mil com 4.108 poços. Com 77 poços, produziu 1,5 milhão de barris. Vocês veem a força do pré-sal e por que a Petrobras está caminhando para lá. Agora, tem outra variável aqui interessante. Se gastava 2 anos em 2010 para entrar em produção o poço. No pré-sal, são 8 meses. Você veja como é que a tecnologia foi dominada. Agora, tem mais um detalhe interessantíssimo que eu não sabia, fiquei sabendo disso hoje, conversando sobre o assunto. É a certeza no desenvolvimento dos seus campos. A Petrobras foi a única a não cancelar seus pedidos nos estaleiros chineses quando o petróleo estava a $20. Vocês veem como é que não tem imediatismo nenhum, trabalho todinho de longo. E grandes descobertas, mas descobertas monstruosas. Aqui na Bacia de Campos é um negócio monstruoso. Eu vou dizer para vocês, a quantidade de equipamentos que estão lá na Bacia de Santos, a quantidade de tubos levando à terra 2.000 quilômetros de distância, tubos de gás, tubos de petróleo. Enfim, vamos lá. Vamos agora para as descobertas recentes. Outubro de 14, Espírito Santo. Poço, o nome dele era Brigadeiro. Águas ultraprofundas. Lâmina d'água, 1.886 metros, a 121 quilômetros de Vitória. Óleo de boa qualidade encontrado a 3.550 metros, irá até 4.500 metros. Vocês veem, só em falar que em 3.550 já encontrou petróleo e para 4.500, tem uma lâmina aqui, ou seja, um perfil de 1.000 metros de petróleo. 3.500 para 4.500. É muito. Agora, imagina o reservatório. O reservatório, eu não sei o tamanho dele. Bom, vamos para 27 de 2 de 2020. Aqui é a área de Sergipe, Alagoas. O poço se chama Farfã. A lâmina d'água, 2.500 metros. Óleo de excelente qualidade. A plataforma permite separação. É uma plataforma especial em que ela tem o nome de FPSO. Então, essa FPSO, ela em inglês é Floating Production, Storage and Offloading.
Então, ela pega a produção, armazena e entrega em terra, por bombeio, né? Então, essa FPSO, ela é muito boa, é a última palavra, né, na exploração de petróleo. Mas vamos lá. Então, eu estava falando do Farfã. A plataforma permite separação de óleo, água e gás. Essa plataforma que eu falei. A produção no teste de verificação é um teste que eles fazem e veem mais ou menos, quantificam, estimam quanto pode dar aquele poço, e depois disso eles encerram e começam a furar em vários lugares na província. E aí vai dar realmente a produção. Então, nesse teste já deu 7.000 barris dia e 500.000 metros cúbicos de gás. Riquíssimo em gás. Bom, vamos agora para a terra do meu querido Antenor e Feitosa, 11/8/2012. Isso vem lá de trás, hein? O campo é o campo de Pecém, grande descoberta do Nordeste. Fica numa lâmina d'água de 2.129 metros, ultra profunda. Jazida a 4.410 metros, rocha reservatório. Irá a 5.500. É outra, está vendo? De 4.400 para 5.500. Distância da costa, 76 quilômetros de Paracuru. Vocês devem conhecer essa região, né? Paracuru, lá no Ceará. Mas vamos continuar. Estima-se, olha só a coisa, estima-se 290 metros de coluna. Coluna é coluna de petróleo. Estimativo. Eu estou achando que vai muito mais longe. E o reservatório tem 140 metros. Isso aí, para você ter uma ideia do reservatório, se ele fosse esse reservatório esférico, né, seria um reservatório que teria 290, é PR2, né? Pega o raio, dá 70 metros, é π vezes 70, 3, vezes 210 metros, vezes 290. Esse é o reservatório de petróleo. Agora, o investimento estimado, aí está junto, Ceará e Rio Grande do Norte, 4 bilhões. 4 bilhões. Vamos continuando. Agora vem o grandão mesmo. Esse é para entusiasmar. É a Bacia de Santos, a mais importante. São diversos empreendimentos. Área riquíssima em gás e petróleo. A sísmica marinha define o reservatório. É a ultrassonografia do subsolo marítimo. E tem 3 etapas esse. Então, na etapa 1, pegaram o Poço Libra. Ele fica a 165 quilômetros do Rio de Janeiro, lâmina d'água de 1.700 a 2.300, quer dizer, vai de 1.700 a 2.300, tem 600 metros. E a área é de 1.547 quilômetros. É um negócio monstruoso esse Libra. Mas vamos lá, continuamos. Vamos agora para a etapa 2. Esse aqui é uma beleza. Essa etapa 2, ela engloba diversos poços, e todos eles já prontos, todos eles já sendo bombeados, uma beleza. Vai para a costa de Santos, vai para a costa do Rio de Janeiro. Vocês imaginam 200 quilômetros da terra, tubulações para esses lugares todos. São vários pontos na costa do Rio de Janeiro e costa lá de Santos. Vamos lá. Os poços são Merluza, Mexilhão, Tambaú, Uruguai, Lapa, Sapinho, Lula, Itapu, Atapu, Búzios. Esses vocês devem ter escutado, Merluza, Mexilhão e Búzios. Ficam a 200 quilômetros da costa, lâmina d'água de 2.000 metros, está até boa. Conjunto de projetos, aí vem o que eu estava falando, conjunto de projetos, produção, escoamento de óleo e gás natural. Esses são 7 sistemas de produção antecipada, 12 sistemas de desenvolvimento de produção, 15 trechos de gasodutos marítimos, envolve plataformas, navios aliviadores, sondas e 4 navios FPSO. Ter 4 navios FPSO
É um negócio importantíssimo, que normalmente tem 1, 2, lá tem 4 e vai crescer mais. E indo para terminais no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, ou para exportação direta, saindo do poço para exportação direta. Tem condição de fazer isso. Então, já estamos chegando ao fim, hein? Agora, etapa 3. A etapa 3, nós vimos a 1 com Libra, a 2, aqueles diversos poços, agora vamos para a etapa 3. Essa etapa 3 é uma consequência da etapa 2, porque o negócio é muito grande. Para aumento da produção com instalação e operação de um conjunto de plataformas, não é uma plataforma, conjunto, e gasodutos no pré-sal da Bacia de Santos, seriam 23 empreendimentos, sendo 11 de curta duração e 12 de longa duração. O IBAMA já concedeu licença válida até 2/4, isso é licença provisória, até 2/4 de 24. Agora, veja só, eu fiz um pequeno cálculo do faturamento de petróleo. Hoje, estamos produzindo 3 milhões de barris dia, ao custo de $7 por barril. É o custo de produção. Resultando um faturamento somente de petróleo de 320 bilhões de reais por ano. Essa conta é muito simples. Vocês pegam 3 milhões de barris, multiplica por 360, dá 1.080. Então, seria 1 bilhão e 80 milhões de barris ano, ao custo de $55, com taxa de dólar de 5,40. Então, é pegar 5,40, multiplicar por 55, que der multiplicar pelo 1 bi e 80 milhões de barris de petróleo. Vai dar 320 bilhões de reais por ano. O que é 320 bilhões de reais por ano? O número frio assim, ele exige comparações. Você vê o PIB brasileiro está na faixa de 7 trilhões. Isso daí dá mais ou menos 5% do PIB brasileiro, só petróleo. Então, a importância é enorme isso aí. Bom, e vai crescer mais. Você pode duplicar isso aí. Então, pode chegar a 8% do PIB. Mas vamos lá, terminando. A FPSO são navios plataforma com capacidade para processar, armazenar petróleo, transferir petróleo e gás natural. Então, é aquilo que eu falei, é o Floating Production, Storage and Offloading. Então, agora eu terminei, e são 8:45. Eu acho que eu estou dentro do tempo. Então, é isso. Estou aberto para as perguntas aí que vocês quiserem. Leonice, vamos ver quem se inscreveu aí para as perguntas. Em primeiro lugar, Fernando, eu acho que você devia dar boas-vindas ao Schlitter, que nunca veio à reunião nossa e que o João Gabriel conseguiu e está aí na tela junto com o pai. Está aí? Tá, olha aqui. Não estou vendo ele. Não está vendo aqui, ó, o João Gabriel com ele? A minha tela, mas tudo bem, a sua palavra vale. Schlitter, foi um prazer muito grande no meu retorno aqui no segundo semestre, a sua presença. Tenho certeza que você veio por minha causa. Muito obrigado, hein? Deixa o Schlitter falar. Fala, Schlitter. Não foi só por sua causa, mas a sua presença pesou a beça. Está ótimo, então. E um abração aí ao João Gabriel. Futuro rotariano. Isso, futuro rotariano. Isso é muito bom. Está vendo aí, Maurício? O João da Gabriel sua área, lá da Barra. Não, mas João Gabriel Ô, Cleonice, quem é o próximo? O primeiro a falar é o José Otávio. José Otávio. Meu caro Maurício,
Eu não vou ficar fazendo muito elogio, todo mundo sabe que eu sou teu amigo, nós fomos vizinhos durante anos, sabe que eu admiro você, gosto um bocado. Poxa, e o teu entusiasmo ao falar da Petrobras é, assim, qualquer coisa de extraordinário. Você é um Petrobras de corpo e alma. Ainda bem. Ainda bem que tem gente como você, ou tinha gente como você lá na companhia. Me lembro de 2 fatos, antes da minha pergunta, que eu queria ressaltar. Primeiro, o papel do presidente Geisel. Se não me engano, Maurício, foi ele, e eu me lembro ainda do discurso dele na televisão, anunciando a guinada, quando a Petrobras começa a reduzir, em termos relativos, a atividade de refinadora de petróleo externo, que era 100% da companhia, para começar a explorar o offshore. E aí começa a grande surpresa, o campo de Campos e tudo. Esse é o segundo ponto. Existe um poço lá que se chama Namorado. E esse poço nós tivemos oportunidade de visitar. Eu, inclusive, a federação foi convidada, fomos diversas pessoas da federação, inclusive nós tivemos a agradável companhia de alguém que está aí na plateia. Eu vou dizer que é o Antenor. E que foi muito interessante. 1 hora de helicóptero, um barulho ensurdecedor e tudo. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu ouvi você falar um bocado da companhia. Deu informação aqui, deu informação ali, deu informação. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que nós estamos em termos mundiais? Em termos de reserva de petróleo? Eu sei que o Brasil tem óleo para burro. Isso o Armando, que você conheceu também, Armando Guedes Coelho, Guedes, ex-presidente da Petrobras, com quem eu trabalhei na federação durante na minha parte final. E foi um período, para mim, fantástico. Eu me lembro uma vez ele olhando assim por uma daquelas janelas laterais que dá toda a visão da entrada da Bahia e dizer: Otávio, ali adiante deve ter umas 3 ou 4 Arábias Sauditas de petróleo. É ou não é, Maurício? Bom, como é que nós estamos em termos mundiais? Posso responder para você? Evidente, eu quero. Eu acho Vamos lá. Olha, você citou primeiro o Geisel. Eu trabalhei com o Geisel. O Geisel era uma pessoa muito simples, era uma pessoa que pouco trocava o terno e era um cara inteligentíssimo. Eu me lembro uma ocasião, nós estávamos na crise do petróleo e o petróleo passou assim de $18 para $50. E eu trabalhava no departamento comercial e, aliás, não, nessa época eu já tinha passado para a Interbras. Mas o departamento comercial pediu ajuda para a Interbras entrar no mercado, porque eles achavam que eles já tinham esgotado todos os meios para conseguir um melhor preço e achava que entrando um novo comprador no mercado poderia melhorar isso. E nós entramos no mercado e conseguimos a mesma coisa que a Petrobras tinha conseguido. Então, o assunto voltou para a superintendência, da superintendência foi para o diretor, que nessa época era o EC, e aí o EC também não decidiu. Ficou todo mundo com medo da decisão de comprar petróleo a $50. Estamos pagando 18, ia ser realmente um negócio difícil. E aí o assunto subiu para o Geisel. O EC tremeu, aliás, todo mundo tremeu. E aí subiu para o Geisel. Sobe para o Geisel, para a mesa do Geisel, ele botou alguns diretores da área comercial, gerentes e tal na área comercial, e ficou quieto, perguntando, falando e tal. Aí depois ele disse assim: olha, o pior preço é não ter o produto. Vocês já pensaram o que aconteceria conosco se não tivesse o produto? Então, compre e paguem. Se puder comprar um pouco mais, se precisar mais a curto prazo, se segure.
porque realmente a crise está instalada. Então, a gente tem que saber trabalhar com a crise. E esse ensinamento dele, que o pior preço é não ter o produto, eu trago na cabeça há muitos anos. Então, essa foi a primeira. Agora, a segunda foi sobre as reservas. Olha, estamos produzindo 3 milhões de barris dia. E estamos exportando quase que 1,5 milhão, porque nós temos interesse também em importar. Então, nós temos a nossa necessidade garantida e podendo subir mais. Então, em termos de petróleo, pode ficar tranquilo que nós temos muito petróleo. O que eu te falei de Santos, ali, eu acredito que só lá, dentro de mais uns 5, 6 anos, só naquela área deve dar em torno dos 4, 5 milhões de barris. Aí a comparação que você queria em relação aos outros países. Eu acho que hoje tem poucos países fora da Arábia Saudita, os principais, né? Os Emirados e tal, tirando eles fora, eu acho que dos países como México, Noruega, Estados Unidos, nós estamos equiparados. Então, nós estamos muito bem em petróleo. Então, é isso. Manda a segunda pergunta. Obrigado, Maurício. Nada, querido. Cleonice. Parabéns. A Claudino. Agora é o Claudino. Dom Claudino. Não, só exame de vocês, que eu estava marcado para amanhã, não vai ser. Cadê você, Claudino? Daqui a pouco eu te digo, tá? Estou ouvindo aí o Hélio Couto. Maurício. Eu já desliguei o Hélio. Maurício, Diga. eu pedi a você para falar sobre o SEMPS, sobre a Amazônia Azul, sobre a rede de gasduto no solo fluminense, sobre o balanço exportação e importação da Petrobras de petróleo bruto e destilado, mas eu não quero nada disso. Eu quero que você fale um pouquinho sobre royalties. Fala, Maurício. É um prato cheio, Petrobras, pô. Tem 1000 coisas. Abre o som, Maurício. Você está desligado. Abre o som, Maurício. Não estou escutando. Abriu. O microfone está fechado. Pronto. Abriu. Pronto, já abriu. Claudino, o royalty ele já é uma renda de diversos estados, onde tem os poços de petróleo. Então, a Petrobras ela tem a obrigação de dar um percentual do faturamento desses poços para os estados. E eles contam com isso. Quando veio a crise do petróleo, o petróleo caiu muito, foi até 11 dólares, 12 dólares, há pouco tempo. No início da pandemia, tinham navios que se escondiam para não aparecer a oferta de navios. Então, eles que estavam habituados a receber aquele dinheiro da Petrobras, de royalties, sentiram muito a queda com essa redução. Então, o royalty é muito importante para os estados que estão nas regiões de poços de petróleo. E ele agora está sendo ambicionado pelos outros também, que eles acham que é injusto. Só os estados limítrofes com os poços de petróleo receberem. Então, está uma briga lá na Câmara por conta disso. Já foi para o Supremo. Então, o royalty é super disputado e tem um percentual, não sei se é 5%, 10% do faturamento que eles recebem da Petrobras. E é uma coisa que suporta a despesa dos estados. Parte das despesas. Agora, sobre o Oceano Azul, que é o mais que você falou, que você não quer saber. As tubulações, aí realmente você está pedindo demais de mim. Pô, tem que botar submarino para tomar conta da nossa costa, porque nós só temos até 200 milhas. Passou de 200 milhas é deles. Então, os submarinos têm que ficar tomando conta, porque a região é muito rica, Claudino. No norte e nordeste é muito rico. Eu citei para vocês Rio Grande do Norte, Ceará,
Espírito Santo, terra do Cleófas. A terra do Cleófas foi a pioneira em exploração de petróleo no mar. Aquele poço Guaricema, não sei se o Cleófas se lembra. Então, aquela região toda é rica. Então, para defender isso, precisa de submarino. Então, só pode ir até 200 milhas, meu amigo Claudino. Passou, é deles. E o SEMPS, Maurício? E o SEMPS? O SEMPS eu falei, porra. O SEMPS é uma coisa sensacional. Sensacional. Eu estava na Petrobras nessa época, era diretor do Leopoldo Miguel. Leopoldo Miguel era um diretor da área de químicos, petroquímicos. E ele foi o grande incentivador da petroquímica. Mas a petroquímica precisava de lastro, e o lastro era o SEMPS, o Centro de Pesquisas da Petrobras, já no fundão. E aí ele colocou um monte de bons equipamentos modernos e tal para facilitar as especificações dos produtos, o desenvolvimento, aplicações. Lá no SEMPS, essa garrafa PET, que é muito utilizada aí nas indústrias de bebida, essa garrafa PET ela foi desenvolvida no exterior, mas o SEMPS conseguiu desenvolver aqui também a PET. Então, essa matéria-prima da PET é uma matéria-prima especial. E a Petrobras tem a tecnologia. Então, o SEMPS é importantíssimo agora, Claudino, nos poços de petróleo, na sísmica e a geologia. Eles têm a parte submarina das regiões dos poços de petróleo na mão. Ali no SEMPS, eles têm técnicos de todo tipo em termos de geologia. E as aplicações que são feitas no local pelos geólogos. Então, eles pesquisam, lançam formas de obter pontos lá do fundo, e assim eles levam para o SEMPS decodifica aquilo tudo e vai mapeando. Então, a Petrobras está tendo assim, 80%, 90% de acerto no pré-sal. Eles já vão furando. Eu citei alguns poços, mas do lado, vamos supor, a 200 metros de distância, é área de petróleo, eles já vão certo, não estão perdendo mais dinheiro com o furo, não. Furo custa muito caro, então estão indo certo hoje. Mudou muito, então o SEMPS ajuda demais. Tudo aqui no fundão. Então é isso. Muito bem, respondida a pergunta? Sim, senhor. Pedro Durão, agora. Oi, obrigado, Cleo. Maurício, parabéns pela palestra, né, pela aula que está nos dando. Né? E uma pergunta que é mais curiosidade. Eu estava lendo aí no mês passado que a Noruega vai deixar carros a gasolina e a diesel, vai banir a partir de 2025. E o restante da Europa, Alemanha, etc., devem tomar as mesmas medidas a partir de 2030, por aí. E nós sabemos que, logicamente, existem muitos outros mercados para petróleo, mas você acha que as companhias mundiais de petróleo vão ser prejudicadas no valor das ações por causa desse mercado de gasolina e diesel para veículos? Vai ser tudo substituído por carro elétrico. Durão, isso tudo é em função do desenvolvimento do carro elétrico. Isso. O Claudino me fez essa pergunta sexta-feira. Então, o que eu tenho de informação é que a energia gerada pelo petróleo ainda tem pelo menos de 40 a 50 anos. Uhum. Então, certamente, a Europa vai entrar certamente com os carros elétricos, mas vai ter muito carro a gasolina. Apesar de eles dizerem que não vão vender gasolina, eu acho que o carro elétrico é muito caro inicialmente. Então, até eles abolirem a gasolina, vai levar tempo. Como você falou, 10 anos, 20 anos. Uhum. Então, não vai ser logo, não. Você está falando em 2025? Pode até ser, porque a Noruega ela tem uma população pequena, não é grande, mas é grande produtor de petróleo.
Mas eu acredito que é em torno de 10 anos nesses países muito desenvolvidos, muito ricos, podem comprar carro aí a $30 mil, $40 mil, $100 mil, enfim. Então, eles podem comprar um carro elétrico. Isso aí. Mas o povo que anda de carro vai continuar na gasolina. Eu acredito que possa diminuir o consumo por causa da Europa nesses dois produtos, gasolina e diesel. Mas eu acho que o caminhão elétrico também vai precisar de muito mais tecnologia do que automóvel. Eu acho que isso demora, Durão. Eu estimo que demore, porque eu tenho esse sentimento, porque tudo que a Petrobras conquistou com muita dificuldade. Eu acompanhei, já estou há 60 anos nesse negócio de petróleo, então eu vi como é que as coisas se transformam. Demora muito, muito. Logicamente que eu não vou duvidar de país com tecnologia avançada, mas eu acho que demora. É a resposta que eu tenho. Tá, joia. Obrigado, Maurício. Cleonice, eu posso falar? Um minutinho, sim. 1 minuto, pode falar, Polalió. Bom, Maurício, você está ouvindo? Maurício. Polion, eu acho que você vai precisar de tradutor. Você fala muito rápido. Cara. Bom, Maurício, você sabe... Fala. Eu já sei que você vai falar do gás. Eu sei que você vai falar do gás. Eu já sei. O que você quer saber do gás? Bom, se você fala como é que... Fala, Polion. Fala, Paul, por favor. Mas deixa eu falar. Maurício, você sabe que eu cheguei no Brasil em 1975, chamado pela Petrobras. No Rotary, eu estou na classificação gás natural, consultoria. Em 1995, a Petrobras me chamou para relocalizar 9 poços perdidos na Bacia de Campos. O poço da descoberta foi perdido e foi chamado para relocalizar, isso quer dizer reposicionar, dar à Petrobras a posição do poço no fundo do mar. Eu vou mandar amanhã a Cleonice para distribuir a todo mundo o artigo sobre o assunto de 1976. Para responder a Pedro sobre o problema do gás e petróleo, depois eu vou fazer a minha pergunta. Eu disse a Pedro uma coisa muito simples. Existe na Suíça uma organização governamental que publica cada ano uma classificação de carros que são vendidos na Suíça. No passado, 5 anos atrás, essa classificação, sobre mais de 250 carros, estava aparecendo alguns carros a gás natural. Eu vou mandar a Cleonice para distribuir a todo mundo a última classificação da revista Ecomobilista da Suíça, que não tem nenhum interesse de fabricação de carros, de ninguém. Você vai poder ver que sobre os 15 carros colocados em primeira posição, sobre 17, 15 são a gás natural e 2 híbridos, gasolina elétrica. É uma revolução. Eu vou mandar a Cleonice amanhã para distribuir a todo mundo essa página de classificação da revista. E Maurício Cohen tem razão, o petróleo tem muito petróleo para mais de 40 anos. E que ninguém no mundo hoje que tem o mínimo de informação sobre a energia pode imaginar
uma redução qualquer da participação do petróleo por mais de 50 anos. Ok? Minha pergunta a Maurício é muito mais direta. Existe na Bacia de Campos o pré-sal. E a produção de pré-sal, do petróleo de pré-sal, gera uma quantidade enorme de gás natural misturado com CO2. E a norma internacional não permite à Petrobras de queimar o gás. E as companhias são obrigadas a reinjectar o gás natural e o CO2. Eu quero saber se Maurício pode dar informação, o que ele tem como informação sobre o aproveitamento do gás natural do pré-sal. Ô, Polion, eu vi umas maquetes sobre o escoamento do gás natural metano-etano, que é o gás natural. Eu vi o escoamento para a costa da área de Santos, eu esqueci o nome da cidade, e tinham lá várias esferas de recebimento desses gases. Então, eram esferas e aquelas salsichonas, né? Então, eram parques para recebimento do gás natural. Eu acho que lá já estão comercializando o gás natural lá da região da província lá de Santos. Então, se você está mais ligado a gás, você pode obter essas informações com facilidade. Tem reservatórios lá na área de Santos de gás natural. Muito obrigado. Então, além disso, para você ter uma ideia, a Bolívia, através daquele gasoduto feito pela Petrobras, está empurrando o gás na gente por contrato. Então, está sobrando gás, eu acho, que nessa região. Tá bom? Obrigado. Nada. Maurício, só para botar um pouquinho de gás nessa história, eu me lembro do presidente da Total, quando falou naquele Congresso Mundial de Petróleo que foi feito aqui no Rio de Janeiro, acho que em 2007. E ele dizia que o consumo de petróleo ainda estava garantido, como você falou, por muito mais de 50 anos. O truque era simplesmente o seguinte: não há nada sobre a face da Terra capaz de reunir tanta energia por volume quanto o petróleo. A gasolina é uma fonte de energia imensa. Enquanto isso, alguns países ficam fabricando carros elétricos que, na minha opinião, é vender miçanga para índio. Tá certo. Polion, deixa eu completar a resposta para você. Você escutou, não sei se você escutou, se chegou a tempo, em que eu falei que num teste, num poço, lá na Bacia de Santos, só no teste, hein? Aquele que dura 6 meses, ele produziu 7.000 barris de óleo e 500.000 metros cúbicos de gás. Tem muito gás na área, muito gás. Agora, não tem negócio de queima de gás, não. O gás é todo aproveitado agora. Eles queimam no próprio consumo da região. A região de exploração consome muito gás, mas está sendo muito aproveitado, não tem queima, não. Obrigado. Nada. Cleonice? Sim, olha só, Fernando, tem, mas espera aí, antes eu gostaria de falar aqui que o Cláudio Zinger escreveu aqui no nosso bate-papo: há o problema na geração da energia elétrica que abastece o carro elétrico. Será importante avaliar as fontes de energia para a geração dessa energia elétrica para os carros. Antes de passar para o próximo, você quer fazer algum comentário, Maurício? Olha, eu acho que esse comentário você podia passar para o Claudino. Claudino que é bom nesse assunto de carro elétrico. Ô, Maurício. Fechado. Terminou, Cleonice? Eu quero fazer ainda uma tem o Hélio pergunta aí. Koppelman, Antenor e Isaac Adid. Tá bom. Olá. E o William está marcando aqui o dedinho na tela. Tá bom. Hélio Koppelman.
Boa noite a todos. Cheguei um pouco atrasado, mas boa noite, consegui pegar a conferência. Maurício, parabéns, grande cientista da nossa economia, como também grande conhecedor da Petrobras. Parabéns pela conferência que você nos brindou hoje, de trazerem revê-lo aqui no nosso Rota. Esperamos agora vê-lo mais tempo e toda semana. Ao nosso querido presidente, meu afilhado Fernando Vieira, que prazer em revê-lo aqui de novo, bem disposto. Obrigado, Hélio. E espero agora contar com a sua presença até o fim do seu mandato aqui no nosso... Tá certo. Né? Com certeza. E eu quero cumprimentar a todos, boa noite, e vamos continuar com essas nossas reuniões, que são muito importantes toda semana aí nessa sua gestão. Obrigado. Ô, Hélio, você é um cara muito gentil, Hélio. Você sabe o quanto eu gosto de você, né? Olha, um grande abraço para você. Um abraço também, que eu prazer em revê-lo. Quero te ver mais vezes aqui no nosso lado. Tá ok. Tá bom. Ok. Você vai fazer alguma pergunta, Hélio, ou não? Não, para cumprimentar só. Quem é o próximo? Agora o Antenor. Maurício, obrigado aí pela aula. A qualidade da sua palestra é igual à falta que nós sentimos de você no nosso clube. Muito grande. Então, primeira fala é no sentido de que você tem que voltar ao nosso clube, porque, como dizia o Exupéry, você é responsável por aquelas pessoas que você cativa. Então, se você nos cativou, você é responsável por manter essa ligação. Essa é a parte inicial. Realmente, com relação à sua palestra, não me surpreende, porque você é um cara profundamente conhecedor do assunto e só me cabe fazer comentário rápido e depois uma pergunta. O comentário é sobre, eu acho que foi o Durão que se referiu à Noruega e à proibição de carros a gasolina. É bom anotar, Durão, que a cada dia, olhe bem, a cada dia se vende na África mais automóveis do que os automóveis existentes na Noruega. É bom anotar isso. Toda a África que não tem automóvel, a Nigéria, o Gabão, a Costa do Marfim, República Centro-Africana, África do Sul. A África do Sul é uma exceção que já tem bastante. Moçambique, Angola. Esses africanos estão comprando os automóveis que nós compramos há 50 anos atrás. Você se lembra o esforço que a gente fazia para comprar o primeiro automóvel? Então, o consumo de petróleo para a África, fora os carros, Maurício, de segunda mão, hein? Que vai carro de segunda mão da Europa para os africanos. São carros novos, além dos carros usados. Particularmente, eu não entendo muito da matéria, mas diria a você que o meu tetraneto ainda vai dizer para o filho dele que é provável que daqui a 50 anos não se consuma mais petróleo. Eu estou pegando aqui uma tampinha de garrafa, estou aqui com a garrafa, estou aqui com o comando, estou aqui com o meu celular. Tudo isso consome petróleo. Não é imaginar que petróleo é só para gasolina. Eu adoro essa informação do Paul, no sentido de que o consumo de gás em carro também vai aumentar muito mais. E a pergunta que eu tenho a você é uma curiosidade simples. Quando se produz 3 milhões de barris dia, o que é uma produção árabe,
há que haver depósito para isso. Aonde é que se deposita tanto petróleo? Nos navios petroleiros? Ou temos tanques bastantes para isso? Porque há um hiato entre retirar o óleo e entregar o óleo no consumidor, ou para exportar, ou para vir para o Rio, São Paulo, até Xeromobi. Como é que essa logística da armazenagem do petróleo? Olha, esse aí eu posso te responder, porque eu li sobre isso. O que ocorre é que a grande produção está vindo da Bacia de Santos. A Bacia de Santos está coalhada. Coalhada é exagero, né? Mas tem lá, no mínimo, uns 10 navios reservatórios, que exportam também. Sai do poço e já está vendido para exportação. Então, na região, se exporta petróleo também. E o petróleo consumido vão para as refinarias. Então, as nossas refinarias estão consumindo por dia 2 milhões de barris, miseravelmente. E 1 milhão eles importam, e o outro 1 milhão é exportado. Então, como esse nosso petróleo de produção de Bacia de Santos é um óleo fino, é um óleo premium, né? Ele tem preços melhores no mercado internacional. Os nossos de refinaria, nós temos petróleos de grau um pouco mais baixo e que funcionam perfeitamente. Porque o que ocorre nas refinarias? São 14 refinarias. Nessas 14 refinarias, tem todas elas um departamento industrial que controla as torres de destilação. E todos eles consomem petróleo de acordo com o mercado deles. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro consome mais gasolina e mais diesel. Então, a Reduc está consumindo petróleo para a maior produção desses subprodutos. E aí é que mora o problema. Então, essa seleção de petróleos é feita entre o departamento comercial e o departamento industrial dessas unidades todas. E os petróleos são selecionados para compra e para recebimento. Então, essa equação está sendo fechada. Está se exportando petróleo diretamente do poço. O navio recebe e descarrega para outro navio em transbordo. Então, isso está acontecendo justamente naqueles navios FPSO que eu citei. Então, essa parte de reservatório ela está equacionada. Aliás, e outra coisa, se você olhar a quantidade de tubulação nessa Bacia de Santos, você se impressiona. Valia a pena, não sei. É um negócio. Essa semana surgiu o primeiro caso que a gente tem comentado sobre a imoralidade praticada no transporte da Transpetro. Você tem falado naquela divergência entre demurrage e despacho, que é uma coisa que ninguém é obrigado, mas nós trabalhamos com isso, e o que vem aí de imoralidade, de roubo, nisso é uma grandeza. Agora mesmo prenderam 2, aqueles caras do Lobão e tal. Mas vem mais ainda, porque é um roubo impressionante. Ô, Atenor, eu fiz um curso na Petrobras e eu tive um companheiro nesse curso chamado Abraman. O Abraman era um esportista, jogava vôlei e tal, mas era um cara muito inteligente. Então, tinha uma matéria, que era uma matéria dificílima, uma pesquisa operacional, e que bombardeava todo mundo, sem vergonha do Abraman, só tirava 10. Né? Aí o Abraman se aposentou, e ele cuidava dessa parte dos afretamentos e aproveitamento dos navios e percursos. Então, era 100%. Quando ele pegou esse serviço, o que ele deu de rendimento à empresa foi um negócio que chamou muita atenção. Agora, o Roberto Castelo Branco mandou chamar ele já está aposentado.
para dar um acerto na área de afretamento. E ele voltou e já está mexendo. Mas ele não mexe só com os afretamentos, ele mexe com as refinarias, porque as refinarias elas estão muito descansadas na produção. Então, a produção da gasolina tem que ser com baixo enxofre. Aí ele vai, isso eu soube também, ele vai e fala com o superintendente da refinaria que a gasolina que eles estão produzindo não está prestando para exportar. E se não exportar gasolina, vai ter problema, porque o mercado está pedindo a gasolina sem enxofre. Então, esse Abraman realmente é um cara que voltou para a Petrobras agora. Eu não sei como ele aceitou, mas ele aceitou e está lá. Só por causa desses afretamentos com corrupção. Muitos. Vou te dar uma ideia que ele já me falou. Tem navios de 100 mil viajando com 40 mil. E ele é pago. Entendeu? Só para esclarecer para quem não sabe, o frete é uma mercadoria como outra qualquer e é comprado na Bolsa de Fretes de Londres. E há uma combinação entre o tamanho do navio, o prazo do navio, os dias que o navio vai navegar, os dias que o navio vai descarregar, e você contrata tudo isso na hora. Você vai ficar 25 dias, você vai descarregar em 3 dias, tal. Se por acaso o navio chegar e descarregar em 10 dias, você paga 7 dias de aluguel do navio, que chega, às vezes, a $100 mil por dia. E os caras fazem, permita as meninas, uma sacanagem, onde você contrata 3 dias, quando tinha que contratar 10, paga a diferença, e essa diferença é distribuída entre os ladrões. Lógico. É por isso que você vê em Copacabana todo dia fila de navio, um atrás do outro, esperando ver. É isso mesmo. Você citou... Olha, Antenor, você falando, você citou... Hein? Eu pedi uma informação. Um minuto. Uhum. Uma informação rápida. O gás natural no Rio de Janeiro faz que o Rio de Janeiro é a única capital do mundo que tem os táxis que funcionam como gás natural. Agora, quem fala de carro elétrico não tem a mínima ideia tecnológica do que está falando. Eu vou mostrar para você aqui uma caneta. E o buraco da caneta, você pode ver o buraco da caneta. E aqui, o injector do meu carro, onde passa o gás natural. Como esse injector de 1,5 milímetros passa gás natural para andar a 150 km por hora. Quem fala de carro elétrico não tem ideia física de comparar esse buraco de 1,5 milímetro como cabos elétricos de cobre que ligam o motor elétrico do carro. Quer dizer, passa a energia por andar a 150 km. Se você compara o cabo de cobre elétrico por transferir a mesma energia se vai a 150 km, bom, segundo comparação, quem fala do carro elétrico não tem ideia física e tecnológica de um reservatório do aço comum que vai ficar 20 anos o mesmo e uma bateria que tem outra coisa, outro tipo de material, outro tipo de processo, que me dure um maximum 4 ou 5 anos e que custa 20 a 30 vezes o preço do reservatório. É isso aí, Popolion. Olha aí, pessoal, William, o Cristina, o Cleonice, posso passar para o William? Tem o Isaac e o William. Eu vou acabar. É porque no Rio de Janeiro,
Um minuto. No Rio de E a Janeiro, palestra do Maurício, por favor. no Rio de Janeiro existe... Popolion, William, Popolion, por eu não estou entendendo nada que você está falando, Popolion, esquece. William, por Depois favor, a gente conversa. sua palestra. Isso é uma hora de bate-papo aí depois. No Rio de Janeiro, William, tinha por É favor. difícil, pô. Os caras falam do jeito que eu não entendo nada. Ele vai aprender português. Eu estou sendo Bernardo. deselegante porque eu já cansei de falar para ele para falar português. Ele não consegue. Eu não entendi nada. William, fala aí, por favor. Não, o que eu queria... Eu quero encerrar 9h30 e eu quero fazer uma pergunta a ele. Eu acho que eu nem vou fazer. William, por favor. Gente, eu estou aguardando há um tempão aqui calado, hein? Eu já avisei que você quer falar, Isaac. Então, Isaac é primeiro do que o William, é isso, Cleonice? É, exatamente. Isso, então, não vamos interromper mais. Quem Mas por perguntou, que terminar perguntou. 9h30, Fernando? Fernando, Vai você, depois eu faço. Isaac, Pode falar, William. Tá. Isaac, um instante. Vamos marcar vamos marcar uma próxima palestra para o Maurício, entendeu? Tá. No próximo dia 25. Mas vamos lá, Isaac. A minha pergunta é simples e direta. Maurício, redundante te elogiar, portanto, não vou te elogiar, não. É muita redundância. Então, é o seguinte, qual é o saldo da produção, exportação e importação de petróleo? Quanto nós produzimos, você falou, quanto nós importamos e quanto nós exportamos. É isso aí. É isso aí, já até falei, né, Isaac? Olha, nós estamos produzindo hoje 3 milhões de barris dia. Nós estamos importando em torno de 1 milhão de barris dia e estamos exportando 1 milhão de barris dia. Por que nós importamos e exportamos? Nós importamos porque cada refinaria utiliza um tipo de petróleo e estamos exportando aquela que é o melhor tipo de petróleo para exportar. É o que nós temos na Bacia de Santos. Então, nós aproveitamos esse handicap e podemos escolher o petróleo que nós importamos para atender as refinarias, porque elas consomem de acordo com o consumo das cidades em que elas estão instaladas. Entendeu? Essa diferença fica onde? Produzimos... Não, a diferença é o consumo brasileiro, que está na faixa de 3 milhões. Ok, obrigado. Nada. Deixa eu responder, um instante só. Deixa eu responder ao Antenor, o finalzinho que eu queria fechar com ele. Antenor, você, quando falou do leilão de afretamentos, você citou, no mínimo, umas 6 a 8 variáveis. Não me lembro, mas foi em torno disso. Então, você imagina um cara que não conheça pesquisa operacional operando esse afretamento. Então, era isso que eu queria te falar, por isso que o meu amigo Abraman está lá para tomar conta disso tudo, porque é afretamento para todo lado. Mas vamos lá, pode continuar aí, Fernando. William, por favor. Tá bem. Queria apenas parabenizar o Maurício. Como sempre, toda a palestra do Maurício é maravilhosa. Eu sempre falei isso, sempre convidei ele para fazer palestra para a gente. Então, parabenizo, agradeço e parabenizo ao Antenor, que convenceu você a participar dessa palestra maravilhosa. Antenor, parabéns para você. É só isso, Fernando. Muito obrigado. Só isso. William, Maurício. Ele cobrou $5 mil, cara. O que você está pensando? Pô, o Antenor pagou 4.999. O Rotary entrou com $1. Olha, Maurício está cobrando caro. Ô, Maurício, dá para você fazer uma gratuita no mês que vem? Dá. Deixa eu te falar, então Fernando. Está fechado. Ok, Cleonice? Depois você marca com ele. Eu marco com ele, pode deixar. Ô, Maurício, diga. Você o título da sua palestra é A Petrobras e a sua atualidade, certo? Foi, isso. Muito bem. Em 2020, tá, a Petrobras deu uma melhorada aí a nível de corrupção que estava
completamente destruída, a sociedade estava preocupada com isso, o nosso establishment estava em cima dela, entendeu? E eu queria saber como é que está essa atualidade para 2021. Fernando? Ainda continuamos com esse establishment forte? Não, não. Fernando, deixa eu te falar. Eu, quando comecei a preparar essa palestra, eu comecei a preparar, logicamente, que gostando do que eu estava fazendo. E eu não quis entrar em política para não tumultuar, porque realmente a minha cabeça me irrita quando eu vou falar de política em termos de Petrobras, porque eu estou sendo vítima de um desconto no meu contra-cheque mensalmente, por causa do roubo na Petros. Mas, vou te dizer, a corrupção, eu não tenho nenhuma informação de que tenha ainda esse tipo de escândalo dentro da Petrobras. Eu soube lhe interrompendo, eu soube que em 2020 praticamente acabou, entendeu? Sim. Agora, como é que estamos para 2021? É isso essa atualidade que eu queria saber de você. Bom, eu quando fiz eu li essa palestra, eu falei logo do início que eu ia começar a situar a Petrobras no caminho que ela vai seguir no futuro. Então, o caminho dela de futuro vai ser as refinarias, a exploração de petróleo. Numa troca de governo, pode ocorrer do presidente ter que se reportar a quem chegar do que vai fazer, coisa que hoje o Bolsonaro deixa ele tocando a empresa e está tocando muito bem. O Roberto Castelo Branco, ele foi companheiro meu no Colégio Naval, ele foi meu calouro no Colégio Naval, conheço ele muito bem. Depois, aqui fora, ele foi ser professor na Fundação Getúlio Vargas. Depois da Fundação Getúlio Vargas, ele foi também da CVM, tem um conhecimento muito profundo de balanço, é uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Então, ele traçou um caminho que está seguindo aquele caminho do Parente. O Parente foi o anterior a ele, no tempo do Temer. Então, o Parente ele conseguiu trabalhar, mas quando veio a greve dos caminhoneiros, em que o Temer pediu para segurar o preço do diesel, aí o Parente disse que não ia continuar, porque com preços controlados não há condição de administrar a Petrobras. Então, eu acho que, se não houver controle de preços externos, vindo de fora, a Petrobras vai muito longe mesmo. Pelos números que eu passei para vocês e pelo crescimento que está dando na produção de petróleo, eu não estou vendo razão nenhuma de aparecer uma pessoa incompetente para dirigir a Petrobras e nem influenciar decisões dentro da Petrobras, como se influenciava Dilma, Lula, aquela turma toda do PT, esculhambaram. E aquele cara que você se lembrou que queria furar poço, aquele Severino. Então, era esse o caminho da Petrobras, era o pior caminho possível. Conseguiram acertar o rumo dela. Então, eu estou acreditando demais na Petrobras, muito. Então, não estou vendo chance de 2021 não ser melhor que 2020. E vai ser muito melhor. Essa pandemia atrapalhou muito. Agora, deixa eu te colocar uma coisa. Na China, 80% dos carros já são elétricos. O nosso prefeito aqui, Eduardo, ele representa uma grande fábrica chinesa de carros elétricos. Não sei se ele vai continuar aí paralelamente com esse negócio. Mas o que eu vejo é o seguinte: nós já estamos fora do Acordo de Paris, correto? O nosso ministro lá, Ricardo Salles, chutou o Acordo de Paris. Então, nós não estamos mais participando desse acordo ambiental, não é? Então, você acha que a Petrobras pode ficar bem à vontade aí, nós não precisamos nos preocupar com essa área ambiental? Não, a Petrobras ela é obediente à área ambiental, muito obediente.
Então, o meio ambiente é super respeitado pela Petrobras. Qualquer vazamento, ela já está cercando e recolhendo. Ela trabalha muito bem quando ela provoca qualquer problema no meio ambiente. Então, eu não acredito que a Petrobras venha a ser penalizada. Ela agora foi penalizada indiretamente pela Braskem, que a Braskem andou furando lá em Alagoas, e aí, criou um problema no meio ambiente. Como a Petrobras é sócia, hoje é sócia da Braskem, você vê como é que é a corrupção, né? A Petrobras era dona do polo petroquímico de Camaçari. Eles inventam, o cara da Odebrecht inventou de ficar com controle porque era o maior consumidor de nafta. E assim, eles assinaram embaixo e passaram para a Petrobras 49 e ficaram com 51, pagando uma bagatela. Então, essas coisas acontecem, mas é um absurdo isso. Isso é a força do establishment. Eu não acredito mais nisso, não. Acho que ninguém aguenta. Eu queria fazer um comentário final, mas é o seguinte: nós, pela dificuldade de entendermos o Paul, que fala um francês, um português afrancesado, nós estamos perdendo o testemunho e o conhecimento de uma das pessoas mais informadas nesse setor. Então, nós devíamos criar uma fórmula para ouvirmos do Paul, através de alguém, com alguém o ajudando na leitura desse trabalho que ele faz em relação ao carro com gás versus carro elétrico, que a posição dele é uma posição avançadíssima, muito respeitada, só que nós perdemos, pela dificuldade dele falar português, nós perdemos parte importante do que ele diz. E nós não podemos abrir mão do conhecimento e da inteligência do Paul. Nós temos que descobrir uma fórmula. Eu posso conversar com ele, alguém pode, para se ler uma coisa que ele produz, porque o que ele diz tem muita importância. Ele é um técnico reconhecido internacionalmente, ele viaja dando consultoria para vários países, e é um privilégio que nós temos ouvir o Paul, que, lamentavelmente, pelo paroxismo dele, nós perdemos a maior parte da informação que ele tem que nos dar. Mas nós temos que criar uma fórmula para ouvirmos o que ele tem a dizer. Senão, nós estamos procedendo de forma menos inteligente. Esse é o pedido que eu faço ao Paul para ele entender isso, produzir uma palestra que alguém lê, o próprio Maurício podia ler, e o William, que tem uma voz bonita, podia ler, e nós aproveitarmos desse enorme conhecimento que ele tem. Nós não podemos menosprezar o conhecimento do Paul. Muito obrigado. Antenor, eu tenho uma ideia. Vamos convidar a Marie Laura para voltar ao nosso clube, e ela faz uma tradução simultânea do Paul, né? Ou então, quem sabe você mesmo, com seu francês, você traduz aí para nós. Não, mas ele pode não, escrever. Eu entendi tudo que ele falou. Boa noite. Então, pronto, a Cleonice faz a tradução. Ele estava fazendo comparação do pistão do carro dele com a caneta, estava explicando. É só ter passear. Você faz a tradução. Cleonice, você pode... Pistão não, Cleonice, bico injetor. Tá, bico injetor, exatamente. Falei errado, mas eu entendi certo. Companheiros, tá vendo? Eu acredito que o próprio Zoom faça esse serviço por nós, viu? Não dá. Eu acho que ele tem que escrever, e qualquer um de nós, a Cleonice, que consegue até entender mais do que eu, que é uma coisa maravilhosa, e vai ler para a gente. E o Paul fica ao lado respondendo alguma dúvida. Pronto. Está resolvido. Está resolvido. Nós não podemos dispensar, de hipótese alguma, as colocações do Popularion, porque ele é um homem muito inteligente. Eu já conversei várias vezes com ele. Eu acho que a gente tem um pouco de culpa, porque a gente chega perto dele e começa a querer falar em francês, ele fica à vontade. Então, muita gente não fala,
aí ele vai e começa a falar em francês e atrapalha tudo, ainda mais aí em live virtual, que a gente mal ouve, né? Mas vamos conseguir, Antenor, um jeito aí, mas eu acho que praticamente está resolvido. A Cleonice faz a tradução. Eu falei o errado, José Otávio, mas eu sei se o povo falar um pouco mais devagar... Exatamente, não haverá problema em compreendê-lo, até porque eu acredito que toda a maioria aqui tem, pelo menos, um rudimento de francês, a gente compreende. Então, quer dizer, essa barreira não é tão assim impeditiva. É uma questão dele compreender e falar um pouco mais devagar. Ponto. E é uma questão de nós também nos esforçarmos com o nosso francês macarrônico, mas tentar compreendê-lo. Não precisa de mais nada. Ter paciência. Agora, é importantíssimo a gente ouvi-lo. Ele acumula informações extraordinárias. A questão do carro elétrico é uma... Cleonice, marca com o Maurício, no próximo mês, um dia que ele possa, lá entre as atividades da Petrobras dele, lá, de consultorias que ele faz em dólares, né? As consultorias em euros, não é nem em dólares, é em euros. Então, Maurício, vem aí um dia que você não tenha consultoria para fazer aqui uma outra palestra, e o Popularion será o convidado nosso especial, porque ele entende muito desse negócio, e eu tenho interesse em saber sobre esse negócio de carro elétrico, porque eu estou vendo que o caminho vai ser esse aí, tá? E outra coisa, vai ter descontos em PVAs, em seguros, uma série de coisas, tá? Vai valer a pena. Zé Otávio, fala que vai faltar eletricidade. Não, Fernando, eu faria uma sugestão. Eu acho que o povo podia ter o espaço para fazer uma palestra sobre o aproveitamento do gás natural. Exatamente. Não, a gente está pensando em automóvel, mas não sei, eu peço licença a ele, inclusive, mas a questão do gás natural não se restringe exclusivamente ao automóvel. Existe um aspecto importantíssimo, que é a substituição do óleo diesel que nós temos que importar. Por uma questão técnica, o Brasil é obrigado a importar óleo diesel. O Maurício está aí para dizer se eu estou dizendo besteira. Então, quer dizer, existem aspectos que a gente não conhece, que uma pessoa, um técnico, pode esclarecer bastante. Eu acho que é questão... O Cleonice, olha, marca então uma palestra com Maurício e com Popularion, a dupla. Perfeito. Né? Vamos falar sobre gases e eu acho que vai ser interessante. Desculpa, Fernando, mas se colocar na mesma palestra o Maurício e o Paul, nós vamos perder os dois. Vamos fazer separado mais do Maurício. Acertou em cheio. Claro. E vamos fazer uma com o Paul. Eu ajudo o Paul. Então tá bom. Vamos fazer uma com cada um. Ele tem que ficar do meu lado para esclarecer. Eu acho que tem que ser separado também, Antenor. Claro, não tem nada a ver. Maurício parle francês, pô. Je parle francês, pô, Maurício não parle porra nenhuma. Bom. Antenor, olha, eu podemos acho... encerrar? Não encerra, não. Fernando, aguarda. Olha, o assunto é automóvel. O assunto de automóvel tem o Zé Otávio, tem o Durão, tem o Popolion. Põe os três para pesquisar, para fazer uma palestra. Eles pesquisam e vão ver aonde vai chegar. Para nós é bom escutar, saber a importância do carro elétrico nos próximos anos. Eu acho que é válido isso. Eu não posso entrar nessa porque eu estou do outro lado, eu sou o lado Petrobras. Então, eu acho que não anda. Eu acho que não anda competição. Maurício, você pode estar do outro lado. Você é o lado da poluição. Nós somos o lado do ar livre, sabe? É diferente. Ô, Maurício. Diga. Olha, você precisa, Maurício, pensar em voltar para o nosso grupo,
Você faz parte do nosso grupo, entendeu? Não podemos viver sem você, tá certo? Tá bom. Então, por favor, Fernando, viu, Cleonice? Isso já é declaração de amor, poxa. Fernando, Pô, mas essa claro, frase aí, eu amo o Fernando, Maurício. O Maurício mora muito Ele sabe longe. disso. Maurício mora muito longe, ele não pode vir. Não tem problema. Aí ele vem pela internet aí. Ah, Nós vamos ter um Fernando, ano aí pela frente de Pela internet. internet é ótimo. Eu acho ótimo esse sistema. Fernando, Muito bom. Diga. essa frase aí, se cair na mão do Claudino, ele canta o samba, hein? Não podemos viver sem Ele você. vai fazer um samba. Tá bom. Gente, ó, eu agradeço a presença dos companheiros, dos rotarianos visitantes, demais convidados. Desejando uma excelente semana a todos. Solicito aplausos para a nossa bandeira nacional. Declaro encerrada a nossa 23ª reunião ordinal virtual do atual período de 18 de janeiro de 2021. Vamos aplaudir aqui a nossa bandeira. E o diploma do Maurício? Obrigado a todos. Vai depois. Gostou, né, Maurício? Tá? Sabe o que é? Eu adoro a Cleonice. A Cleonice é meio de campo. Ela, no nosso time, tem que deixar ela no meio de campo. Então ela vai te ligar. Boa noite, gente. Parabéns, Maurício. Vai ligar para Até a próxima. Boa noite, presidente. Boa noite, Pedro. Tchau, um abraço. Um abraço, Isaac. Patrícia. Boa noite. Obrigado, hein, querida. Boa noite a todos. Muito obrigado. Dom Cleófas. Olha, agora você está mais bonito, todo clarinho aí, com a luz em cima de você. Entendeu? Ficou bom. Beleza. Boa noite a todos, hein? Posso encerrar, Fernando? Pode. Tchau.